Pois é, nós estamos aqui novamente com vocês. Sem vocês, nós não temos por que fazer a comunicação. Então nós estamos fazendo essa comunicação, que é uma comunicação alternativa e certeira. Tanto que a grande imprensa já tem preocupação. A TV Globo agora também está querendo ser, né, das redes sociais, mas não vá nessa. Preste atenção. Então nós estamos aqui mais uma vez, a exemplo do que temos feito semanalmente, né, um compromisso de sempre, né, com o deputado Rubens Ottoni, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Goiás. E aí, Rubens, tudo bem? Tudo bem, Chico, uma satisfação poder participar aqui com vocês. Como você disse, esse é um espaço privilegiado de comunicação. Fico feliz, honrado e orgulhoso de participar com vocês. E a cada semana tentando trazer alguma novidade para que o nosso público, as pessoas que nos acompanham, possa saber um pouco do nosso trabalho. Você me perguntava da última vez que eu estive aqui sobre as caravanas no estado de Goiás. Exato, e como é que como que estavam indo as caravanas, e eu dizia que da minha alegria do que eu conseguia encontrar ao andar por todo o estado de Goiás e fazer as caravanas. E hoje eu estou trazendo aqui para você conhecer, e também para que aqueles que nos acompanham também possam conhecer, o Gabriel Fidelis. Gabriel Fidelis. Prazer, Gabriel. Prazer, Chico. Gabriel Fidelis. Gabriel Fidelis é um jovem de Lusiânia e que já está engajado no nosso trabalho, mas que num determinado momento, em uma das caravanas, ele me convidou para conhecer uma experiência que ele estava liderando lá num bairro da periferia de Lusiânia, Sol Nascente. E lá eles tiveram uma experiência muito interessante, Chico, que foi, lá tinha um posto policial que deveria dar segurança para a população. Infelizmente, por desinteresse do poder público, esse posto policial acabou não funcionando, ficou desativado, e o que é mais grave, o posto policial desativado passou a ser abrigo de marginais, dando mais insegurança ainda à população. Os jovens de lá, o que eles fizeram? Perceberam que tinha que fazer alguma coisa, o poder público não fazia, eles resolveram fazer. Eles foram lá, ocuparam o posto policial, limparam... Democraticamente. Limparam o posto policial, pintaram, fizeram grafite e tal, e transformaram o posto policial num ponto de cultura. E aí estava abandonado passou a ser uma referência para dar espaço para a juventude, para a população fazer alguma coisa. Eu fui lá conhecer essa experiência. Fui lá, fiquei maravilhado com a experiência. Aí nós trouxemos o Gabriel aqui e ele teve a oportunidade de falar sobre a experiência. E o nosso líder Zaratini, na época, também ficou muito impressionado com aquela experiência. Falou: por que você não convida o Gabriel para poder ir lá? Nós temos um encontro da juventude lá em São Paulo. Convida ele para ir lá. E o Gabriel foi em São Paulo, no encontro da juventude, participou lá representando o estado de Goiás, levando a experiência. E depois disso, Gabriel... Vamos ver, vamos deixar aqui o... E aí, Gabriel? Depois disso, porque o Rubens Ottoni sabe tudo. O bom de conversar com o deputado Rubens Ottoni é que ele é um deputado de estrada, entendeu? Ele é um deputado de estrada, ele gasta sola de sapato. Eu não entendo, todo lugar que eu vou no Goiás, de repente, anuncio Rubens Ottoni, entendeu? Então o Rubens Ottoni está lá. E aí, como é que foi a partir daí o Gabriel, né, que é estudante de Direito, sim, né, sim, e que a gente fica muito feliz de saber que exatamente você, entendeu? E Gabriel, o ex-ministro Gabriel Sampaio também, né? Xará. E o nosso operador de áudio aqui também, Gabriel. Também, então Gabriel. Nós estamos servindo de anjos, né? E você é um anjo muito importante para nós, exatamente por esse exemplo aqui. Aí eu gostaria que você exatamente completasse para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, porque agora nós somos telespectadores também, né? Entende? Então é isso. Entende? Nós não vamos deixar, não, telespectador é para a televisão. Não, nós temos a nossa mídia alternativa e podemos nos dar o luxo de também nos chamar telespectadores, porque esse é um nome nosso.
Entende? E aí, Gabriel, você, a partir desse encontro que o Rubens Ottoni te apresenta ao deputado Carlos Zaratini, ex-líder do PT aqui na Câmara, que fez esse convite e você foi a São Paulo. Aí nós gostaríamos que você pegasse a partir daí até quando você foi além do Brasil. Uhum. Então, Chico, muito bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais do PT na Câmara. É uma honra mais uma vez estar aqui. Eu lembro que há mais ou menos 3 meses eu estive aqui com o deputado, nós estávamos contando da experiência da ocupação e ainda sobre ir para São Paulo, não tinha nem ido. O evento em São Paulo, como o deputado bem disse, foi muito bom. Nós participamos com o apoio do deputado Rubens Ottoni, contando para a juventude de São Paulo como foi essa experiência de impactar o nosso território ali e ocupar um espaço que até então é público. Então, se é público, é direito nosso de ocupar. E a partir dali, cria-se uma rede. A juventude tem essa facilidade, principalmente por estar conectada nas redes sociais, cria-se uma rede de contatos muito forte de pessoas que sempre querem saber mais sobre essas atitudes, sobretudo porque o entorno do Distrito Federal é uma área de muita vulnerabilidade, muito violenta para a juventude. Sobretudo a juventude negra e periférica. Nós temos um índice, por exemplo, que mostra que a cada 10 jovens assassinados no entorno de Brasília, 9 são negros. Então essa é uma preocupação que, além de ser uma preocupação nossa como juventude, é uma preocupação do mandato do deputado Rubens Ottoni e é uma preocupação do Partido dos Trabalhadores, é uma pauta nossa. Então nós, a partir do encontro de São Paulo, fomos a convite do movimento, de uma galera do Rio de Janeiro que estava lá, que queria discutir política de drogas com jovens negros de periferias. Nós fomos ao Rio de Janeiro, trocar uma ideia com essa galera sobre como atuar em seus territórios, com o apoio do deputado. Depois disso, nós voltamos em São Paulo, na Universidade de São Paulo, já para falar sobre segurança pública e política de drogas em um ambiente mais macro, um ambiente onde eram com estudantes, era meio fora daquela questão mais dentro da periferia, como foi o primeiro encontro com o ex-líder Zaratini. E a partir daí nós fizemos esses 2 encontros com a juventude na zona urbana. A partir daí, nós depois passamos esse ano na caravana da Justiça, caravana da Terra e da Democracia, que foi até Porto Alegre defender o presidente Lula. Nesse caminho, nós visitamos as cidades de Uberlândia, Limeira em São Paulo, Lapa no Paraná e Anchieta em Santa Catarina. Nessas cidades, todas elas em assentamentos, comunidades rurais e todos esses tipos de ocupações dos movimentos sem terra e movimentos camponeses. Nós tivemos a preocupação de também ouvir a juventude desses territórios, que é uma juventude que tem algumas demandas muito diferentes das demandas da juventude da zona urbana. E depois de toda essa vivência e sempre compartilhando ela nas redes sociais, surgiu o convite da Organização das Nações Unidas para que eu fosse um delegado da comitiva brasileira para participar da Youth Assembly, que é a Assembleia de Juventude na sede da ONU em Nova York, que aconteceu dos dias 13 ao 17 de fevereiro. Então você atravessou a fronteira. E aí, Rubens, ao você ver exatamente essa pérola, né? Essa pérola, porque é exatamente, eu digo pérola porque eu sei que essa é uma missão levada bastante a sério pelo Rubens Ottoni, que é exatamente ir detectar, entendeu? Para não ficar a política só no quadrado de quem tem mandato. Como é que você vê exatamente esse caminhar de imediato do Gabriel? É um orgulho, né? Nós podemos ver a juventude ocupando cada vez mais seu espaço. Nosso trabalho do mandato e ao longo do tempo, uma das prioridades maiores que nós temos é buscar sempre a inclusão dos jovens e das mulheres na atividade política. E o Gabriel é um exemplo disso, né? Ele soube ocupar bem o espaço, foi dada a oportunidade, mas o mérito é dele. Porque a oportunidade foi dada e nem sempre a oportunidade dada é aproveitada. A oportunidade foi dada e ele aproveitou e aproveitou bem, né? Tanto do ponto de vista do crescimento dele, como também do crescimento da luta social. E a ida dele a essa conferência da ONU traz para nós, agora abre um caminho importantíssimo para um grande trabalho que será feito no estado de Goiás e em todo o Brasil. Porque ele vai contar para você o que foi resolvido lá nessa conferência da ONU e qual que é a missão que ele tem agora. Agora ele é um grande embaixador aqui no Brasil e ele vai cumprir esse papel e é um orgulho para todos nós.
Olha aí, você vê o seguinte, aos poucos, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o Gabriel, né, com o deputado Rubens Ottoni, e hoje eu sou apenas o âncora, né, mas na verdade a âncora ou o âncora, como quiser. Aqui é o seguinte, o que acontece? Quem está nos apresentando, Gabriel, você que chegou agora, é Rubens Ottoni. Rubens Ottoni, que lá em Lusiânia encontrou esse rapaz lindo, maravilhoso, que não só da sua beleza estética, mas principalmente da sua beleza de política. Quer dizer, esse menino, Gabriel, aonde você foi buscar esse amor para estar exatamente atuando antes de você completar o que o Rubens Ottoni falou, e vamos guardar o segredo aqui mais um pouco, que é exatamente a sua missão pós-ONU, né? Né? Mas como é que você foi buscar exatamente essa sua raiz política? E aí, perguntando bem baixinho aqui para você, você é filiado a algum partido? Então, Chico, meu pai, já falecido, foi um dos fundadores do PT, do diretório do PT na cidade de Lusiânia. Hoje, em Lusiânia, eu estou vice-presidente do diretório. Ah, você já está na direção. Já estou na executiva. Eu estou dormindo. E a partir daí foi que começou a minha militância. Eu cresci com o Partido dos Trabalhadores dentro de casa. Mas, voltando ao assunto da viagem à ONU, o deputado falou, foi muito feliz em dizer que eu fui feliz em aproveitar as oportunidades, mas eu devolvo a bola dizendo que ele também foi muito feliz em dar essa oportunidade à juventude. Eu tenho ressaltado muito isso nos encontros onde eu vou. Falar de juventude é muito bonito e muitos parlamentares falam, muitos partidos políticos falam. Mas agora nós estamos num momento em que muitos falam de juventude, mas poucos dão essa oportunidade. Fazem o movimento para que a juventude possa estar nesses espaços. Eu não tenho problema nenhum em dizer que foi graças ao deputado Rubens Ottoni que eu estive nos Estados Unidos participando desse evento tão importante para a juventude brasileira, como os delegados. Então, assim, é muito fácil falar de juventude, difícil é atuar para que ela possa ocupar esse espaço. Infelizmente, a juventude, sobretudo a juventude universitária que está nos subempregos, ainda precisa de apoio para ocupar esses espaços, para fazer os seus saraus, para fazer as suas atividades culturais. E nisso, eu sou muito feliz em dizer que o meu representante, o deputado federal Rubens Ottoni, em Goiás, apoia a juventude não só na palavra. Nós temos também o trabalho com 1000 jovens e temos também essa atuação mais firme, que é de estar nos espaços por todo o Brasil e até fora do Brasil, ocupando para falar de juventude. E sobre essa minha missão, estive nos Estados Unidos, foi uma experiência riquíssima. O nosso projeto aqui chama 1000 Jovens para Transformar o Brasil. Lá nos Estados Unidos tinham mais de 1000 jovens de diferentes países. Eu fiz várias transmissões ao vivo, quem me acompanhou viu que eu conversei com um jovem. Teve um momento lá que no plenário da Assembleia Geral eu fiz uma transmissão ao vivo falando baixinho, tinha um jovem do meu lado da Arábia Saudita, uma outra do Canadá do lado e a outra de Camarões do outro lado. E eu perguntando para elas assim, de onde eles eram. Então, assim, foi uma experiência muito rica, onde nós deliberamos, discutimos e deliberamos sob as pautas da ONU dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são vários: combate à pobreza, combate à desigualdade, educação de qualidade, mas os meus, os quais eu fiquei mais responsável de difundir no Brasil, são o 11, o 10 e o 17, que é segurança e paz, instituições fortes, cidades e territórios sustentáveis e o combate à desigualdade. São os objetivos que a ONU definiu como agenda para que o mundo alcance até 2030. E os meus, em especial, para defender aqui no Brasil, lógico, são todos os 17. Mas, em especial, eu defini que são os que eu mais vivo, que é o combate à desigualdade, que é o número 10, o segurança e paz, instituições fortes, que é o 17, e o 11, que é o cidades e territórios sustentáveis. A partir daí, de toda essa discussão, eu volto para o Brasil no dia 19 de fevereiro, com uma carga de responsabilidade muito, muito grande, que é de divulgar esses ODS, aonde eu puder e como eu puder, e esse é um espaço, e também formar novos delegados para participar da Assembleia de Juventude no ano que vem, que é a próxima Youth Assembly. Então, se você é jovem do estado de Goiás, inclusive de todo o Brasil, que quer participar
da Youth Assembly no ano que vem. Entre em contato conosco pelas redes, pelas redes sociais do deputado Rubens Ottoni ou pela página, tem aí 1000 jovens para transformar a política de Goiás e do Brasil. Entre nessa página, deixe lá seu telefone que nós vamos responder para conversar com toda essa juventude de como nós podemos atuar para que nós possamos levar mais jovens no ano que vem para esse importante evento na ONU. Pois é, eu gostaria de dizer para quem está nos acompanhando que a gente está sendo visto pelo Brasil, entende? Então, para entender aqui o seguinte, então existe Brasília, a capital aqui, né? E existe o entorno de Brasília. O entorno de Brasília, que nós temos em torno, né, com Goiás, temos em torno com Minas, né, e tal. Então, Lusiânia fica, é uma cidade próxima nossa aqui. Mas Gabriel, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, é nascido em Brasília, né? Você é candango, Sou né? candango, É nascido candango, em Brasília e criado no entorno. E criado no entorno. Por quê? Porque existe exatamente isso. Às vezes aqui, você que está nos acompanhando de fora, a pessoa mora em Lusiânia e trabalha na capital da República, entendeu? E é outro problema que é exatamente a questão de transporte, essa questão tudo. Você, por exemplo, você estudante universitário, né? Que nós não chegamos a falar aqui, estudante universitário, mas nos bastidores nós conversamos, você está fazendo o quê? Faço direito por uma bolsa, inclusive 100% do ProUni. ProUni? ProUni, olha, tá aqui, é um exemplo Lula, vivo. Filho do ProUni. E aí, Rubens Ottoni, a propósito, que saudade me dá, eu já falava no programa anterior, e estou repetindo, que saudade me dá de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff. De dar oportunidade para que as pessoas possam exercer com dignidade, com plenitude a sua cidadania. E isso aqui é um exemplo. É claro que o nosso governo não conseguiu fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse no país, até porque as desigualdades elas são históricas e centenárias, mas nos nossos governos, seja do presidente Lula, seja da presidenta Dilma, avançamos muito nas políticas sociais. E desses exemplos é realmente o ProUni. O ProUni é um programa que dá essa oportunidade para que o jovem, filho do trabalhador, da trabalhadora, o jovem que vem dos setores mais simples da sociedade, tenham acesso também à educação e possam chegar à faculdade. O Gabriel é um exemplo disso. Como ele disse, bolsa 100% do ProUni, que dá a condição para ele hoje estar fazendo um curso de Direito e ele cumprindo um papel tão importante no nosso trabalho. Ele falou muito bem aí, ele é um dos colaboradores do projeto que nós temos no nosso mandato, que é aquele projeto que eu já tive a oportunidade aqui também de falar, dos 1000 jovens para transformar a política de Goiás e do Brasil. É um projeto que tem várias frentes de trabalho, e ele já é um colaborador desse projeto, e agora ele está trazendo para dentro do projeto, ele vai liderar exatamente esse desafio que ele traz lá da ONU, que é o projeto desses desafios sustentáveis que nós temos em algumas frentes, são 17, mas que ele vai trabalhar com mais ênfase esses 3 que estão mais diretamente ligados à realidade dele. É um orgulho para nós a gente ver isso acontecendo. Rubens, a propósito, para exatamente outros estados, de repente, né, os nossos deputados federais, estaduais, entendeu? Ou mesmo o movimento social, né, consequente, ou seja, que tem a leitura correta. Eu, por exemplo, viu, Gabriel? Eu fico aqui, estou emocionado em ouvi-lo. Por quê? Porque eu sou nascido em Teresina, Piauí. Cheguei em Brasília com 13 anos. Então, toda a minha carreira, eu me formei em jornalismo aqui em Brasília, entendeu? E sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e TV e um dos fundadores da Federação Interestadual dos Trabalhadores de Rádio e TV. Entendeu? Então eu fico feliz o seguinte, olha só, eu cheguei em 1963, em 1964 veio o golpe, entendeu? E a partir dali, nós resistindo, entendeu? Brigando nos grêmios estudantis e tudo mais. Então quando eu vejo você falar com tamanha excelência, né, do trabalho de vocês, catalisado pelo deputado Rubens Ottoni, eu fico feliz. E aí, a propósito disso, eu gostaria, Rubens, como é você e o Gabriel
me falar como é que vocês se articulam exatamente nessa caminhada dos 1000 jovens. Esse é um programa importante, que, como o Gabriel disse, quem tiver maior interesse pode entrar em contato na nossa rede social do Mandato do Luiz Ottoni, mas também na página própria do projeto, que esse é um projeto que já vai além do nosso mandato, 1000 jovens para transformar a política de Goiás e do Brasil, mas ele é um projeto de sucesso total. Presença em todo o estado, muitos contatos já fora do estado de Goiás, de pessoas interessadas em poder também repercutir esse trabalho em outros lugares. E nesse trabalho nós temos frentes diferenciadas de atuação, na área da cultura, na área do esporte, na área da formação, a área de conhecendo aqui o Congresso, a área de meio ambiente. Então a pessoa ela participa daquilo que ela acha mais interessante ou que está mais sintonizado com a realidade dela. E nós também incorporamos no próprio projeto as iniciativas e os interesses para dar apoiamento àquilo que está acontecendo em determinada região. Foi o que aconteceu com o Gabriel. Lá no caso dele, não fomos nós que sugerimos a atuação. Eles é que já tinham uma ação, precisavam do apoio e a nossa presença lá deu o respaldo necessário para que eles pudessem levar e até fazer com que a proposta e o trabalho deles fosse conhecido além de Goiás e agora além do Brasil. Internacional. E aí eu gostaria de saber o seguinte, você dá aí qual é a ação de vocês exatamente para fortalecer isso que se dá nesse momento com esse movimento de vocês dos 1000 jovens? Então, a nossa atuação enquanto juventude, eu acho que é principalmente no sentido de conversar mais com outros jovens, estar nesse diálogo permanente, né? Nós temos, por exemplo, dentro do 1000 jovens, que é uma atuação nas escolas, nos institutos federais, espaços importantíssimos criados pelos governos do PT, que trazem a juventude para entender o momento do país, trazem a juventude para entender política de juventude, mas da forma que o deputado disse, sempre respeitando a autonomia da juventude. Nós não estamos aqui para insinuar ou aplicar a política que a juventude tem que fazer. Nós estamos aqui para fomentar aquilo que eles já fazem na sua escola, no seu grupo da igreja, no seu grupo de teatro, no seu grupo cultural. E ainda, a partir desses jovens que estão nesses grupos, é onde nós iremos analisar aí com calma os que provavelmente concorrerão à vaga que eu concorri para ampliar essa delegação brasileira no evento do ano que vem. E uma outra novidade, Chico, eu estarei, a partir para você ver como que essa autonomia da juventude, principalmente esse investimento na juventude, como que ele rende frutos, né? Veja bem, eu, com o apoio do deputado Luiz Ottoni, estive em São Paulo, que a partir de São Paulo estive no Rio de Janeiro, depois voltei a São Paulo. De São Paulo, fui para as caravanas que o deputado faz em Goiás. Mas também é da rural. A caravana da terra e da democracia, pelas comunidades rurais. A partir daí, fui convidado para ir para a ONU. Voltei com a responsabilidade de levar mais jovens e agora, do dia 18 ao dia 21 de abril, estarei na cidade de Santiago, no Chile, a convite do CEPAL, que é o Conselho Econômico de Política dos Países da América Latina e Caribe, para o Fórum de Desenvolvimento Social e Econômico dos Países da América Latina e Caribe. São todos os países da América Latina mais o Caribe que estarão na cidade de Santiago, no Chile, discutindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Agenda de 2030 da ONU. E eu serei o jovem que estará lá levando a experiência da Youth Assembly, a experiência da nossa política no Brasil e também conversando com, principalmente, esse será um evento muito importante, que é o cidade de conversar com os jovens da América Latina sobre os nossos principais sonhos e as nossas principais inquietações. Então, assim, eu tenho muito orgulho em dizer aonde eu vou que aqui em Goiás nós temos um companheiro que de fato investe na juventude, que acredita na juventude. Porque eu falo muito isso, que se lá em São Paulo, quando houve o convite do líder Zaratini, se o deputado fala, olha Gabriel, o líder te convidou, mas infelizmente não tem como você ir. Que isso acontece muito, com muitos jovens que estão aí procurando uma pequena oportunidade. Eu não teria ido para São Paulo, que não teria ido para os Estados Unidos, que não teria voltado, que não teria ido para o Chile, não poderia levar mais outros delegados para Nova York ano que vem. Exatamente. É uma semente, viu, Chico? É uma semente e a gente fica orgulhoso. E aí você falando de semente, né?
eu lembro exatamente isso, quer dizer, que a lógica lá no início, já que ele é inclusive filiado do Partido dos Trabalhadores, né? E aí é uma prática, né? Você que presidiu o PT de Goiás com tamanha seriedade, quer dizer, andando na estrada, comendo poeira, porque eu sou testemunha, você come poeira mesmo, come lama, roda, quer dizer, não fica parado. Quer dizer, como que você vê exatamente o day after, quer dizer, a partir daqui, entendeu? Exatamente o papel do próprio Gabriel, entendeu? E desses 1000 jovens, e a perspectiva da gente pegar exatamente aquele jovem que infelizmente isso desde o tempo que eu já estava no movimento estudantil, tinha jovem que às vezes se orgulhava de dizer que era apolítico. E aí como é que você fala exatamente para traduzir, para exatamente, tanto você como o Gabriel, falar para a gente o seguinte, que tá aí, o Gabriel está levando o seu curso de Direito, essas tarefas realmente pesam, as tarefas que ele recebeu, mas ele tem que compatibilizar, né, com a sua formação, que em breve nós teremos um advogado. E terá todo o nosso apoio. O nosso trabalho é esse, em todo o nosso mandato, sempre uma das nossas prioridades sempre foi formar novas lideranças. Formar novas lideranças, dar oportunidades, principalmente a inclusão dos jovens e das mulheres na ação política. Esse tem sido uma determinação, eu trabalho isso de maneira determinada, e quando eu vejo um fato como esse, um exemplo como esse do Gabriel, que não é um exemplo isolado, nós temos vários outras lideranças que têm cumprido um papel importantíssimo aí, que já está ocupando o seu espaço na política do estado de Goiás e do Brasil. Isso orgulha muito, Chico. Eu digo aqui para você com toda sinceridade, um momento de muita emoção, né? Muita emoção, e de dizer para você, nesses mais de 40 anos de atividade política, mais de 38 anos do Partido dos Trabalhadores, se nós não tivéssemos conseguido fazer nada, se eu não tivesse conseguido fazer nada de concreto para apresentar, só de ver um jovem como o Gabriel tendo a oportunidade de ocupar o espaço que ele está ocupando e desabrochando na atividade social como ele está desabrochando, para mim já é sinal de poder dizer assim, missão cumprida. Que beleza, né? E aí, Gabriel, como é que vocês abordam exatamente o jovem para vir a aderir e ter a leitura de que nós somos um ser político e como tais nós temos que atuar? Por exemplo, você está lá numa universidade, né, fazendo lá seu curso de Direito, entendeu? Lá no próprio andar da faculdade e no dia a dia, como é que você faz exatamente esse diálogo para incentivar o jovem a sair, às vezes, da falsa ideia de que não deve fazer política? Por exemplo, eu sou católico apostólico romano, entendeu? E é muito comum no movimento de igreja vir às vezes aquela catequese de que a política é o inferno, né? A política é o inferno, entende? E por conta disso, às vezes, fica passando em branco o próprio aprender político. Então, Chico, eu tenho dito muito isso, por um lado, enquanto lado social, nós estamos sempre próximos da juventude, principalmente aquela juventude que está lá na base, nas periferias, que está nas escolas públicas. E isso de fato acontece. Nós temos uma juventude que hoje não se interessa por política, além de não se interessar por política, ela também não gosta de quem se envolve. Mas esse é um trabalho que nós temos que fazer, nós temos que insistir. Eu gosto muito das atividades que o projeto 1000 Jovens para Transformar a Política de Goiás e do Brasil faz, de trazer os jovens para esse assunto, porque faz a juventude se reconhecer nesses espaços. Infelizmente, a política brasileira, de modo, se você analisar a história do país, a Câmara dos Deputados não foi criada para jovens, para pessoas negras, para pessoas da periferia. Ela foi criada para homens ricos, brancos e de pensamento conservador. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer mandato que esteja fora disso, na opinião deles, está errado. Então nós precisamos, com a vivência que essa juventude tem nos seus territórios, nas suas escolas,
dialogar e mostrar para eles que enquanto eles não participam, não ocupam esses espaços, os que estão aí querendo nos tirar cada vez mais dele, continuarão ocupando. É preciso que a juventude entenda que a política não é somente a política institucional. A partir do momento que você está ali negociando um desconto para você comprar, isso já é política. Mas nós precisamos que essa juventude venha para esses espaços institucionais, e é um papel que o projeto Mil Jovens tem cumprido muito bem, que é de aproximar esses cidadãos de espaços que até então eles se sentiam até um pouco ressabiados em participar. Tem muitos jovens que, na Câmara de Vereadores, se sentem com vergonha de andar naquele corredor de gabinetes. Aqui, muitos jovens ainda falam, não, ali é um espaço que eu não tenho que estar. Não nem consegue vir aqui, né? Não consegue vir. Entendeu? Então, essa nossa atuação é muito importante junto à juventude, para que a juventude possa se sentir pertencente desses espaços, inclusive futuramente para poder ocupá-los, disputando a eleição, filiando seu partido político. E principalmente, Rubens, que a gente vê aqui dentro da Câmara, e aí o repórter, né, a gente vê aqui o seguinte, de vez em quando existe aqueles movimentos aqui da própria Câmara, né, aprovado por vocês, de fazer a vida de jovens aqui para exatamente ir se familiarizando com a política. É verdade. E aí eu gostaria que você visse exatamente isso. Como convidar para exatamente quebrar essa, como falou o Gabriel aqui, e você completou aí, achar que aqui não é mundo que nos pertence. Dentro do projeto Mil Jovens para transformar a política de Goiás do Brasil, nós temos um projeto específico que se chama Conhecendo o Congresso. Esse projeto Conhecendo o Congresso, Chico, ele traz aqui em Brasília mais de 1.000 estudantes universitários por ano. Por ano. Que bom. Então, no nosso mandato, nós já trouxemos mais de 10.000 estudantes aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, para eles conhecerem como é que funciona o processo legislativo, como que funciona a Câmara, qual que é a atuação dos deputados, conhecer o espaço, conhecer a história, não apenas do Legislativo, mas a história do Brasil. É um dia todo. Eles chegam, né, isso é um convênio com as faculdades. Então as faculdades elas fazem um calendário e trazem as turmas durante o ano, e nós ficamos um dia todo em Brasília, uma parte aqui na Câmara e outra também visitando outros locais da capital, que também servem de pontos de referência para criar uma consciência política nas pessoas. Então é um trabalho específico que nós temos no nosso mandato. Aqui nós estamos fazendo o que não é um caráter só de informação, mas de formação. E assim sendo, é que eu não posso perder a oportunidade exatamente de, em recebendo um jovem universitário, entende? E vindo da periferia e comprometido para fazer avançar as lutas, como o Gabriel aqui, que vem aqui de Lusiânia, nascido em Brasília, mas que mora em Lusiânia e não sai de Lusiânia não. Porque não, mas ele é de Lusiânia, chegou 2 anos de idade em Lusiânia. Você, 2 anos já você de Brasília. Você é cidadão de Lusiânia. Sim. Porque nós precisamos exatamente o seguinte, que o Goiás tem coisa ruim. O Goiás tem coisa ruim e Rubens Ottoni é testemunha. Como é que vocês estão fazendo exatamente os embates políticos, né, dentro da própria comunidade, né, de Lusiânia e adjacências? Chico, infelizmente o entorno de Goiás, e o estado de Goiás principalmente, mas o entorno de Goiás vive um abandono por parte do governo estadual há muitos anos. Você pega os piores índices de violência, e essa violência ela sempre ataca uma população que tem cor e classe social, classe social e CEP, que é a juventude negra e da periferia. Então o entorno do DF, historicamente, há vários anos, vem sendo aí dos reiterados mapas da violência, sendo tratado como uma das cidades mais violentas do Brasil. Lusiânia tem dados de violência que superam o número de assassinatos de populações que estão em guerra. Então, todo esse abandono vem por parte do governo estadual, que constitucionalmente é o responsável pela segurança pública. E quando investe somente no aparelho repressivo, no aparelho militar,
no braço forte do Estado que vem contra essa juventude. Então, o avanço dessa violência é resultado de uma negativa de uma infinidade de políticas, que é o que existe no entorno do Distrito Federal. Nós não temos uma universidade pública decente, a UEG de Lusiânia está lá precarizada, prestes a fechar somente com 2 cursos, só ela em todo o entorno. Nós temos o entorno de Brasília com 1 milhão de habitantes, sem nenhum leito de UTI, sem nenhum hospital sequer estadual. Então nós temos vários problemas no entorno que dão a sua resposta na violência e na falta de segurança pública. Infelizmente, é um processo histórico que já vem há mais de 20 anos do governo do PSDB no Estado. Olha aí, e complete, Rubens Ottoni, que o Rubens Ottoni como político e olhando aqui por dentro, a bancada do próprio Goiás, né, que graças a Deus tem Rubens Ottoni, entendeu? Como é que você vê exatamente isso? São grandes desafios, né? São grandes desafios. Eu diria para você que Goiás tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa, mas tem suas dificuldades também, né? Como de resto todos os estados da federação. E Goiás tem as suas dificuldades. Um dos desafios é esse que você colocou, Chico, e que o Gabriel falou muito bem. O problema da segurança não é um privilégio em Goiás, é um problema em todo o Brasil. E infelizmente os entes federados, os estados não têm cumprido o seu papel, em Goiás também não tem cumprido o seu papel, o governo do estado. Então nós temos essa grande preocupação e desafio. E tá, o desafio, Chico, é de criarmos alternativa. A alternativa é abrir espaço para novas lideranças, é formar novas consciências, elaboração de políticas públicas eficazes, abrir espaço para um novo projeto social para o estado de Goiás. E a gente faz isso que jeito? Trabalhando na base. É por isso que eu amo todo o Estado, é por isso que nós conversamos nos mais diferentes segmentos sociais, é por isso que nós temos atuação na atividade política partidária, mas temos a atividade também no dia a dia, nas atividades sociais, no movimento sindical, no movimento popular, no movimento de igreja, porque aí você vai semeando a boa semente, você vai espalhando a ideia das pessoas, as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas, elas têm que participar cada vez mais da atividade política. Porque se as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas, as pessoas que têm a preocupação com o coletivo, não participam mais diretamente das atividades políticas e sociais, quem é que vai participar? Então nós temos que mudar, transformar essa realidade com a participação mais eficaz, mais preponderante, permanente da sociedade. E uma das formas é essa. Eu tenho dito e vou repetir aqui. Nossa saída, se nós quisermos amanhã uma sociedade realmente promissora, uma sociedade que possa ter valores diferenciados, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária, uma sociedade onde as pessoas tenham o direito e a igualdade de oportunidade para exercer a cidadania na sua plenitude, não tenhamos dúvida, nós temos que investir na inclusão social e política dos nossos jovens e das mulheres. Serão os jovens e as mulheres que vão liderar esse processo de construção de uma sociedade diferenciada, de uma sociedade com novos parâmetros, com novos valores. Esse é o desafio e aqui está um exemplo disso. O Gabriel, que com toda certeza, pela origem, pela situação dele, ele poderia ser hoje um problema para a nossa sociedade. Ele hoje é a grande solução e nos orgulha. E nos orgulha já nos representando, já fazendo um trabalho eficaz na sua própria comunidade, lá na periferia de Lusiânia, nos orgulha nos representando agora não apenas no Brasil, mas até fora do Brasil, e agora com um grande desafio. É o embaixador da ONU aqui para a juventude, para poder propagandear os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui no Brasil e já fazer pesquisa, já relacionar, buscar inscrições para poder selecionar pessoas que possam cumprir o mesmo papel que ele, representar o Brasil lá na ONU no ano que vem. É isso. Gabriel, antes de nós terminarmos, existe sim como compatibilizar a tarefa cidadã com também o lazer, porque o jovem não pode abdicar exatamente de curtir o seu lazer.
como vocês, enquanto movimento, compatibilizam isso? Quer dizer, não é toda hora que você tem que estar com o caderno na mão. Sim, sim. Inclusive, essa é uma das nossas pautas com relação à educação entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foi debatido na ONU, inclusive, esse modelo de escola que nós temos, que é o professor, a classe, e nós temos isso há muitos anos. Então, a gente costuma falar assim que em locais onde não há atividades culturais, é a violência que vira o espetáculo. Exatamente. Então, a diversão da juventude, eu acho que essa diversão, esse modo de curtir, está muito ligado à forma com que são produzidas no território essas atividades culturais. São atividades culturais, inclusive, que dão muito aprendizado. Talvez mais aprendizado do que a própria escola lá com suas matérias. Dão aprendizado, dão vivência, e nós precisamos aprender a reconhecer essas atividades da juventude nos seus territórios. Tem uma galera que gosta mais do funk, tem uma galera que gosta mais do rap, tem uma galera que gosta mais do som automotivo. Nós precisamos reconhecer essas atividades que a juventude realiza e não criminalizar, que é o que se tem feito por várias partes dos países, onde, por exemplo, nós tivemos em 2014 um movimento que criminalizou os rolezinhos, quando a juventude se reunia para ir ao shopping em bloco. Aquilo foi o maior movimento social que a juventude protagonizou nos últimos anos. Porque e aí isso já dialoga com o direito à cidade, que é o ODS número 11, que eu acabei de citar, que a juventude que na periferia não tinha lazer, diversão e cultura, se juntava e ia para o shopping fazer a sua diversão. Então a juventude tem autonomia e tem vontade, principalmente, de estar nos mesmos espaços, de estar no centro, mas também de produzir essas atividades, mas também de produzir atividades culturais. Eu acho que essa curtição, essa vivência da juventude parte daí, de se dar o direito à cidade para que a juventude possa viver a cidade e que se dê autonomia para que ela construa suas atividades culturais. Pois é, então estamos chegando ao final, entendeu? Eu quero dizer da felicidade que é exatamente ter essa iniciativa do Rubens Ottoni e que ele não se canse nunca, né, de exatamente estar levando sempre isso, viu, Rubens? Não precisa nem te aconselhar, porque já é do teu DNA, né, dessa luta, dessa caminhada, né? E eu gostaria de deixar a palavra final, exatamente, primeiramente com o Gabriel aqui, para depois você fechar politicamente. Então, Gabriel, eu quero dizer o seguinte, que essa estrutura que nós temos aqui, que não é pouca, é uma estrutura que incomoda, tá? As redes sociais, você que faz live, sabe que incomoda, entendeu? Então, essa estrutura aqui, tá? Que é do Partido dos Trabalhadores, está à disposição, entende? Inclusive, quando você precisar de se articular para fazer alguma coisa que dependa de estúdio, estando você aqui em Brasília, entendeu? Pode exatamente interagir conosco aqui, entende? E temos um programa, toda uma programação, entende? Inclusive a Ana Feltrin, né, que tem aqui todo dia de manhã, de 7h30 até as 9 horas, né, nós temos aqui um programa que agora começa às 8, né, de 8 às 9 aqui, e que tem um sucesso muito bom, né, nas redes sociais, né, através do Facebook, que a gente tem que usar, né, as ferramentas existem e nós usamos, e estamos usando bem. Então está aqui à sua disposição e eu gostaria exatamente de suas considerações finais, entendeu? E dentro dessas considerações finais, eu gostaria de que você, é o seguinte, tem gente também que dança samba, viu? Eu mesmo danço samba. E você vê meus cabelos brancos, mas eu sou jovem na ação, seguindo aqui o Rubens Ottoni. Tá certo. Chico, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no estúdio do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui, ter a oportunidade de falar. Acompanho as lives quando não estou aqui, estou sempre acompanhando, vejo o sucesso que é 800, 900, 1.000, 3.000 espectadores ao mesmo tempo. É uma oportunidade que a internet, as redes sociais, espaço ocupado sobretudo por jovens em sua maioria, estão ocupando. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Quero agradecer mais uma vez ao deputado Rubens Ottoni,
que contribuiu conosco em todo esse processo, desde a ida para São Paulo, que foi parar na ida para Nova York, agora já vai para a nossa ida ao Chile, principalmente por oportunizar que mais jovens possam ir no ano que vem para Nova York, que nós possamos formar mais delegados. Então eu quero dar o último recado: se você é jovem do estado de Goiás, morador de qualquer território, estudante de qualquer escola, de qualquer religião, e tem interesse em impactar o seu território dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, entre em contato com as redes sociais do deputado Rubens Ottoni, entre em contato com a página 1000 Jovens para Transformar a Política de Goiás do Brasil, conte a sua história, conte o que você está fazendo no seu bairro, na sua sala de aula, que nós já estamos captando os nomes que em potencial podem estar na Youth Assembly, na Assembleia de Juventude da ONU, em fevereiro de 2019. Muito obrigado. Eu quero dizer, Rubens, que hoje foi um programa que fugiu aqui do meu equilíbrio político, porque eu levei mais no campo da emoção do que propriamente, tecnicamente. Eu não fiquei nem um pouco preocupado com o ver técnico, mas sim o ver da emoção, de tamanha ação. Você fez um gol de placa. É o que eu disse, o orgulho é muito grande. Se nós não tivéssemos conseguido fazer nada em todos esses anos de história, só de ver um exemplo como esse, um fato desse acontecendo, já é sinal de que valeu a pena toda a nossa caminhada, tudo aquilo que nós fizemos. Um jovem que, por todas as características que ele tem, onde ele está, onde ele vive, de onde ele vem, poderia ser mais um na estatística dos problemas do nosso país e do nosso estado. Hoje aqui é um orgulho o papel que ele cumpre politicamente na mobilização social. Um estudante de direito, ProUni, sem bolsa, 100%, que mostra que as nossas políticas públicas estão no rumo certo, e hoje cumprindo um papel importantíssimo de conscientização, de ação política, de mobilização, de debate e também de formação. Um grande abraço a vocês. Então continue acompanhando aí, curtindo, compartilhando e convidando mais gente, porque certamente na próxima semana nós estaremos aqui com o Rubens Ottoni. E o Rubens Ottoni trouxe hoje como convidado o nosso Gabriel Fidelis, aqui de Lusiane, que ele não quer entregar para Brasília de jeito nenhum, apesar de Gabriel ter nascido em Brasília. E eu também concordo com o Rubens Ottoni, que ele tem que ficar lá. É isso. Então é isso, aquele abraço e até a próxima.